Percebe? Aquilo que Deus orientou para fazer. Muito bem. Repetindo mais uma vez, o ato profético não é misticismo, como alguns acham, como o nome já sugere. São ações, ato profético são ações realizadas por homens, profetas de Deus, com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar, com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequência no reino físico. São ações expressas em atitudes e em palavras. Ou seja, quando você pega a Bíblia, Deus Salmo 91, é um ato profético. Você está chamando segurança para sua casa. Você está declarando um reino de Deus na sua casa. Quando você pega o óleo, por exemplo, os exemplos que eu coloquei aí no Instagram, né? Quando eu orei pelo terreno, não foi de uma hora para outra. Eu comecei a orar, colocar óleo ungido, né, com alguns amigos pastores. Tá lá. Quem viu antes e depois vai ver que é algo que é praticamente impossível. Quando eu declarei aqui para que o prefeito mudasse as lâmpadas do bairro, foi um ato profético. Foi uma vez só, pastor? Não, não foi uma vez só. Minto dizer se foi uma vez só, foi várias vezes, porque tem que ter consistência, estabilidade e continuismo. Consistência, estabilidade e continuismo. Isso significa dizer que você tem que ter perseverança, persistência e paciência. Perseverança, persistência e paciência. Muito bem. Hebreus 10, 37 e 39 diz o seguinte: pois ainda bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Querido, você precisa viver por fé e não por vista. O cristão verdadeiro, ele vive por fé e não por vista. Um cristão que se dá o respeito, né, ele vive por fé e não por vista. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. E havia um caso, queridos, que o camarada, ele sonhava em ter um Hilux. Perceba bem, sonhava em ter um Hilux. E esse cara era matuto da roça e capinava quintal, né? Capinava quintal. Nem um salário mínimo ganhava, nem um salário mínimo ganhava. E o sonho dele era ter um Hilux. O sonho dele é ter um Hilux. Escuta! E ele começou a declarar, eu vou ter um Hilux, vou ter um Hilux. Aí chegou pro pastor. Eu sou pastor, mas tem pastor que é matador de fé, viu? Tem pastor colega da gente, meu colega, que eu também sou pastor, pela misericórdia de Deus, né? Que é matador de fé. O irmãozinho, pastor, eu quero ter um Hilux, Deus me falou que vou ter um Hilux. O pastor, meu filho, não é bem assim, você ganha pouco e você não pode, isso não pode acontecer. O pastor, coitado, foi na razão. O pastor não foi na maldade do pastor, o pastor queria, claro que ele fosse abençoado. Mas o pastor olhou pelos olhos carnais. O pastor olhou pelos olhos carnais. E muito bem. E na cidade havia um grande empresário na cidade que estava com uma filha doente. E esse irmão era usado em cura, né? Usado na unção da cura. E levou para o médico nada, opa, leva para aqui, nada. E alguém falou desse homem para esse empresário. E chegando lá, ele só fez orar. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, declara a cura em nome de Jesus. Um dia depois, a menina que estava lá não queria comer, magra e tal, levantou, pediu água, pediu comida e foi evoluindo. Com um mês estava totalmente curada. E este homem falou, olha, você me peça o que você quiser que eu te darei. Aí ele pediu, né, se lembrou, né, falou, olha, eu não cobro nada, mas o senhor que está me oferecendo, eu quero uma Hilux. E o pastor, aquele empresário deu uma Hilux para ele, né? Com tudo quitado, tudo quitado. Aí ele chegou na igreja e, irmãos, vou contar o testemunho, não falou nada para ninguém. E o pastor falou, vamos dar uma volta na Hilux. E ele falou, esse carro não tem crédito não. Brincadeira, pastor. Mas a gente pode perceber, queridos, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, você fala por declaração, profetizando, falando.
O mundo espiritual não é um mundo físico, não, em maneira nenhuma. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Isso significa dizer que você deve se mover espiritualmente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do diabo vai se levantar, problema dele, que ele meu das costas. Você vai continuar no seu mundo espiritual, querido. Você é um homem espiritual. Você não é um homem carnal. Você não é um homem carnal. É por isso que eu falo, o homem espiritual ele tem a mente de Cristo. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, querido, a gente percebe tudo, a gente discerne tudo e de ninguém é discernido. A gente discerne tudo e de ninguém é discernido. Muito bem, continuando, né? Então, viva por fé e não por vista. Viva por fé e não por vista. Tem outro também, que tinha uma cristã cheia do Espírito Santo, estava passando necessidade, e tinha uma macumbeira do lado. Essa macumbeira, né, era uma pessoa de posses, e via a cristã, pobrezinha, pedindo: Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, faltando meus mantimentos, manda alguém para poder abençoar, Senhor. E ela fazia essa oração, e o macumbeiro ouviu. A macumbeira falou: vou pegar uma prece para essa pessoa, para essa cristã, para ver que o meu Deus é maior do que o dela. Vou provar a ela que o meu Deus é maior do que ela. Escuta! Aí o que aconteceu? Ela mandou a irmã: vai lá no supermercado, minha querida. Tô vendo que você tá passando necessidade. A irmã fez a compra, compre tudo que você quiser. A irmã caprichou na compra e, aliás, ela mandou alguém fazer isso. Não se edificou, mandou alguém fazer isso. E a irmã creu que foi a resposta de Deus, como de fato foi. E chegou lá, fez aquela compra. E quando ela voltou, retornou, o mensageiro daquela mulher enviado pelo diabo falou: para o Deus que a irmã serve, né? Lá ele que mandou, significando dizer que era o diabo. A irmã sorriu, deu um glória a Deus, né? Deu um reteté, como pessoa pentecostal, caso verídico. E falou: é assim mesmo, como Deus manda, até o diabo obedece. Então, queridos, são atos proféticos. Atos proféticos são vistos em toda a Bíblia, queridos. Em Gênesis 3, Adão e Eva cobrem a folha de figueira depois de Deus os veste com pele de cordeiro. Este cordeiro foi morto, o sangue foi derramado. O derramado sangue foi um ato profético da redenção através do sangue de Jesus. Veja aí Hebreus 9, 22. Este foi o primeiro ato profético executado, realizado pelo próprio Deus, né? Este cordeiro, que Deus vestiu Adão e Eva com pele, porque eles estavam aqui com plantas se cobrindo. E aí o que ocorre? Com plantas e com a própria mão. Aí Deus mata um cordeiro, significando, simbolizando, né, que a redenção da humanidade nos primeiros pais, nossos pais, Adão e Eva, ia vir por Jesus. Como de fato Adão e Eva são nossos pais, por isso que nós somos irmãos. Nós somos irmãos, mas filho de Deus só para aqueles que creem em Deus e fazem vontade de Deus. Está na Bíblia. Pastor, às vezes a gente fala por questão de ética, de moral, para não querer ferir as pessoas, mas de fato, queridos, segundo 1 João capítulo 3 em diante, as pessoas não são filhas de Deus que não andam de acordo com a palavra de Deus. Não, elas são, no mínimo, criatura de Deus, e alguns são filhos do diabo. É a Bíblia que diz. Felipe Neto, filho do diabo. Tommy Gretchen, filho do diabo. Que mais aí? Ricardo Pochá, não. Fábio Pochati, que zomba de Cristo, da cruz, é filho do diabo, né? Pastor, mas a gente quer amar o pecador, mas, claro, não tô dizendo que o fato de a gente amar ele não significa dizer que ele é filho de Deus. Jesus amava que ele até os fariseus. Jesus amava até os fariseus, né? Mas isso significa dizer que que aquelas pessoas que Deus amava eram filhas de Deus em absoluto. Passou a ser filhos quando Deus chamou e quando eles obedeceram a voz de Deus. Muito bem. Jacó usa varas simbólicas devidamente adornadas para a procriação próspera de seu gado. Eliseu pede vasilhas para operar o milagre do azeite.
Gideão coloca novelos de lã pedindo a Deus confirmação de suas ações. Eliseu usa um pedaço de pau para fazer flutuar o machado perdido. Tudo aqui com base bíblica, meu querido. Eliseu usa um pedaço de pau para fazer flutuar o martelo perdido, 2 Reis 27. O toque de sofá para derrubada de principados, Josué 6,4. Pisar planta dos pés para conquistar o território, Deuteronômio 11,24. Bandeiras que demarcam o território conquistado, Isaías 110. Dízimo e oferta atrás prosperidade. Amém. Então, queridos, é isso que a Bíblia diz. Alguns atos proféticos que você precisa fazer, ou deve fazer, peça a orientação do Espírito Santo e discernimento do Espírito Santo. Cada caso é um caso. Por exemplo, um ato profético, queridos, ele tem noção. Ele não vai de conta com a Bíblia. Ele não chega, ele não vai ser bizarro, não vai ser insano e não vai ser algo descomunal. Por exemplo, ouço dizer de uma igreja, na época do G12, que essa igreja, que o pastor, ele, no entendimento dele, ele ungia a igreja urinando nos 4 cantos da igreja, né? E ouço dizer também, é forte porque as pessoas não têm entendimento. Aí vem as berrações porque as pessoas não têm entendimento da palavra, não fazem de forma correta. Um pastor, né, que defecou nas mãos e saiu ungindo com as pessoas, seus membros. Esses e outros absurdos que pode falar aqui. Porque ato profético vem com coerência, vem com princípio, vem com sensatez, equilíbrio da palavra de Deus, né? Então você tem que ter esse discernimento, né? Ah, vou fazer um ato profético aqui porque a Bíblia não vai fazer um ato profético. Eu vou pegar aqui um bloco aqui do vizinho, vou quebrar aqui a parede do vizinho para pegar o bloco. Isso é maluco, isso é demônio. Isso é demônio. Isso é demônio, entendeu? Isso é demônio. Por exemplo, tem gente que fala orar a respeito de um grande... Eu, por exemplo, já vi alguns fatos aqui que eu vou falar aqui. Orar a respeito de um grande banco ordenando a libertação financeira. Rasgar papéis de monte simboliza líquida de dados e acusação de dívida. Queridos, é o seguinte. Deixa eu falar o seguinte. É o seguinte. Para cada pessoa, Deus dá uma ordem. Para cada pessoa, Deus dá uma ordem. Isso significa dizer que ato profético é muito particular para a pessoa. É muito particular para a pessoa. Eu não criei ato profético até 2000. Até 2000 eu não criei ato profético. Aliás, até 2001. Até em 2001 eu respeitava, mas não criei muito ato profético. Mas depois eu ouvi como ato profético é bíblico. Por vários estudos, elementos, considerações, epistemológica, tese, síntese, antítese, que me convenceram e, aliás, certifica em mim que o ato profético realmente é algo maravilhoso. Agora, claro que o ato profético ele precede, tem que ter quebrantamento, não é o que a pessoa fazer por fazer, tem que ter de acordo com a Bíblia, você precisa ter restauração, santidade, o padrão de desenvolvimento normal que qualquer cristão precisa ter. O padrão de desenvolvimento principal que qualquer cristão precisa ter. Eu me lembro que em Betel, logo na igreja que comecei, eu e os obreiros, o pastor chamou, para a gente ungir as encruzilhadas. Ungir as encruzilhadas. O pastor ele chamou, convocou todos os obreiros ali, na época tinha uns 12 obreiros, e eu era um deles, né? Para a gente usar esse encruzilhada, pegou um óleo ungido e saiu usando as encruzilhadas da cidade. Porque eu estava com muita violência, eu estava com muita roubo, e assim que nós fizemos, acabou, queridos. Ungimos todas as encruzilhadas, saída e entrada da cidade, né? Foi uma bênção. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? O que o senhor tem a dizer com o universal que pega sal e joga no meio da rua tal? Tem um caso, que a Igreja Universal, pegou o sal todo da cidade, todos os sais da cidade, comprou todo o sal
e jogou na rua. Queridos, isso não condiz com a palavra de Deus. Isso é tolice. Não condiz com a palavra de Deus. Não, em absoluto. Em absoluto. Falei, meu Deus, dá sabedoria a esses pastores, meu Deus. Dá ciência a esses pastores, dá graça a esses pastores. Né? Às vezes está com intenção, mas chegou ali, para o carro passar ficava difícil. Faltou sal, além de faltar sal para as pessoas fazerem comida, prejudicou o tempo, a rua principal da cidade e ficou uma questão muito hostil e delicada. Mas depois foi resolvido, né, e eles aprenderam a lição. Mas muito bem. Enfim, a Bíblia está cheia e recheada de atos proféticos, desde que comece até o fim dos mais diversos. No entanto, é necessário fazer 10 ponderações. É para quem crê. Ato profético, queridos, não é para quem quer, é para quem crê. Atos proféticos não é, poxa, eu acho bonito, não, poxa, eu não creio, então não faça ato profético. Embora você é um cristão, você querendo ou não, você age profeticamente. Agora, a questão aqui é agir profeticamente com intenção, agir profeticamente de forma intencionada. É para quem crê. Segundo lugar, não discuta quem não crê. Querido, você não vai discutir. Alguém fala o seguinte: o tolo, ele vai ganhar sempre vantagem sobre você, porque ele é experiente na sua tolice, na tolice que ele faz. O tolo, ele sempre vai ganhar para você, porque ele é expert na tolice que ele faz. Segundo, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Né? Agora, respaldo. Uma fé segundo a palavra de Deus. Uma fé que não vai trazer constrangimento para ninguém, nem para si mesmo. Né? É como profecia. O ato profético é como se fosse profecia. A profecia tem as cláusulas de barreiras. O ato profético também tem as cláusulas de barreiras. Né? Por exemplo, teve um cidadão, né, que ele chegou na prefeitura. Um abraço aí ao nosso pastor Uziel Bezerra, grande homem de Deus, mestre também da palavra. Um pastor que chegou ali, um pastor que chegou na cadeira do prefeito de Feira de Santana. O prefeito tinha ganhado a eleição e ele, vou sentar aqui na cadeira, tomar posse da cidade. Pastor, P-A-S-T-E-O-R. O prefeito, sai daí, rapaz, quer ir no seu lugar. Sai daí, quer ir no seu lugar. Quer dizer, o pastor foi antiético, imoral, né, tolo. As coisas não funcionam assim. Então tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Quem faz e persevera toma posse e usufrui. Quem não faz paga o preço. Queridos, se você faz ato profético, você vai conquistar aquilo que Deus tem nas suas mãos para você. Pois é, pastor, eu fiz ato profético, mas até agora não funcionou nada. Pois é, você fez porque você não deu continuidade. Você fez e você não está crendo. Você fez ou você deu continuidade e está crendo, mas você tem que esperar o tempo de Deus. Né? Porque o ato profético, querido, é para reverter a situação, para trazer bênção para a sua vida. É para trazer paz sobre a sua vida. Né? Por exemplo, um ato profético é o batismo, a ceia. É o batismo e a ceia. Entendeu? Não duvide, permaneça firme. Queridos, a questão do cristão é a perseverança, a persistência e a paciência. Não é os mais fortes que dominam, não é os mais intelectuais, não é o mais sábio. É aquele que persevera. Todos os livros de autoajuda, né? O cientista que trabalha nessa área, e ciência. Eu vi um pastor falando, porque eu não gosto de livro de autoajuda. Queridos, eu leio, o princípio que me norteia é a ajuda do alto. Mas Deus também quer que me capacite, leia também livros de autoajuda para poder me empoderar também. Mas o Espírito Santo empodera, e não sei o que e tal. Verdade. Mas isso significa dizer que também Deus nos dá outras ferramentas.
Então, se for assim, você não vai para psicólogo, você não vai para psicanalista, você não vai para médico, né? Você não vai para dentista, você não vai para oftalmologista, você não vai para otorrinologista, você não vai para o urologista, você não vai para esteticista, você não vai para cortar cabelo, um salão. Vamos falar com meninice, gente. Vamos falar com meninice. Sempre siga a direção de Deus. Sempre siga a direção de Deus. Não siga a direção da emoção, né? Não siga a direção da emoção. Siga a direção de Deus, né? Deixa Deus fluir na sua vida, que o Espírito Santo venha fluir. Deixa Deus fluir, né? Por exemplo, Jeremias, ele tem um som de Jeremias. O pessoal, pastor, eu vou pegar o som de Jeremias. Qual é o som de Jeremias, pastor? E Jeremias, ele batia, batia nas suas ovelhas, né? Isso não pode. Isso não pode nem deve. Né? Então por isso que tem que ter. Você vai pegar um versículo. Jeremias aqui batia na cara das ovelhas, aqui, ó. Aqui, ó. Ou senão Pedro pegou a espada aqui e cortou a orelha de mal. Tá aqui na Bíblia, ó. Tá aqui na Bíblia. Né? Davi tinha 1.000 mulheres, tá aqui, ó. Tinha 4 mulheres, não sei o que, tá aqui na Bíblia, tá aqui na Bíblia. Não é assim, gente. Pois não é assim. Não é assim porque você tem que ter discernimento e sabedoria. Discernimento. Não somente sabedoria, mas discernimento. Discernimento, anda com as duas juntas. A humildade. Deus quer humildade. Tem revelação que é coletiva. Por exemplo, queridos, isso aqui é algo muito sério. Quando o René Terra Nova, ele teve a visão do G12, foi uma visão espetacular, mas foi para a Colômbia. A visão do G12 foi para a Colômbia. E a célula, pastor, é bíblico. Célula é bíblico. Célula é um culto doméstico que você tem que fazer todos os dias, que hoje a igreja está batendo na cabeça. Porque as igrejas que não trabalham com células hoje estão batendo na cabeça. Os crentes estão todos desviando, ó. Estão pegando o seu boné e estão caindo fora. Estão deixando a Bíblia de lado e estão caindo no mudão. Por quê? Porque não trabalha na base. A gente tem que trabalhar na base. Tem que trabalhar na base. A igreja tem que trabalhar na base. Aí quando o Silas Malafaia... Porque Silas Malafaia tem queridos. É um cara que pessoalmente dele é polêmico, mas na questão doutrinária é um cara... Eu acompanho o Silas Malafaia eu tenho 43 anos, pelo menos aí uns 30 anos. No mínimo, 30 anos. Então, é um cara doutrinariamente perfeito. Doutrinariamente, né? Então, quando ele chegou lá para combater as heresias, né? Não, que vai acontecer isso com o Silas Malafaia, que vai acontecer aquilo com ele, não sei o que e tal. E pessoas fortes, que hoje são amigas deles, né? Amigos deles, né? Eu me lembro que, na época, o Alnice Milhomes e René Terra Nova, né, era a favor do G12, aquela coisa toda, ia ganhar o Brasil e o mundo ia parecendo que o céu literalmente desceu, que mudar todo mundo se converter. E não foi assim. Se não vai falar, gente, não é assim. Ah, mas você é contra a célula? Não, eu sou contra a célula. Célula é bíblico. Né? Célula é bíblico. Ah, eu não sou contra. Era bíblico. O que Silas Malafaia era contra era as aberrações. As aberrações. E aquilo que já estava na Bíblia que era normal. Não é contra o direito. A pessoa, vamos ter o direito contra tal crime, que ele já está no Código Penal, já está na Constituição. Não precisa fazer uma lei para poder ter, né, um respaldo, já está na Constituição. Né? Já está na Constituição, não precisa fazer uma lei para tal. Já está na Constituição, a mesma coisa a Bíblia. Então, cuidado. É revelação pessoal. Né? Revelação pessoal. Por exemplo, porque eu tenho muitas críticas a alguns pastores. A Genoduque, a unção do beijo. Né? Meu amigo, homem beijar homem, que é isso, queridos? Não, claro que não se deve beijar ninguém, né? A não ser sua esposa está ali e tal. Eu sei que tem algumas igrejas que tem o respeito, né? Mas homem beijar homem, com a Genoduque, a unção do beijo, pelo amor de Deus, gente.
Eu vi um dia desse, ontem na internet, né? Porque a Genoduc é o cara. É o cara. Porque o cara se move profeticamente. Ele pode até se mover profeticamente em algumas coisas que dá resultados. Por que, queridos? Quando há união da igreja, tem resultados. Mas às vezes o pastor ele quer se aparecer mais do que o outro, tá? Porque ele está lá do lado de Valdemiro, está do lado de Macedo, está do lado de R. Soares, e esses caras, queridos, ficam um querendo se aparecer, em vez de voltar para o reino de Deus, muitas das vezes. Porque é notório a briga entre Macedo e Valdemiro. Todo mundo sabe disso. E R. Soares, Valdemiro e Macedo, por questão de almas, né? E eles são mais brandos, porque quando você vai para os neopentecostais, eles são mais brandos, porque os piores são os pentecostais. Por exemplo, a rixa da Deus Amor, da Assembleia de Deus com o quadrangular, tem lugares que é algo terrível, né? Porque são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não nasceram de novo, né? Queridos, é por isso que eu falo, cuida, eu vou disciplinar muito aqui a matéria para você ficar com a sua fé em Cristo Jesus, se não basear sua fé no homem. Porque, queridos, a nossa fé não consiste naquilo que nós somos, mas naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos, que Deus é, né? Não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é, né? Por exemplo, nós não vamos escandalizar, queridos, não vamos escandalizar em nada disso, não. E eu não me escandalizo com homem nenhum. Eu sigo a Bíblia, que é a minha regra de fé. Agora, o que o homem faz, deixa eu fazer, eu não me escandalizo não, queridos. Ah, pastor, porque eu sei, eu estou nesse meio, eu sei. Eu sou um informado, né? Por exemplo, tem pastores que depois de pregar, vai para motel, né? Com alguém que não é sua esposa, né? Tem pastor que vai pregar, que veio de prostíbulo, né? Que, queridos, é o nível que nós estamos chegando na sociedade hoje. É de escandalizar? Não, porque Jesus já proferiu. Jesus já proferiu tal tipo de pastores. Mas ai daquele que vem escândalo, né? Ai daquele que vem escândalo, né? E outras aberrações, isso aí são mínimos, são as coisas mais mínimas que a gente vê. É para você ter ideia. As coisas que a gente vê, as coisas mais mínimas. Quer ver uma olhada? Dê uma olhada nesse sentido, só no questão do Anderson Silva. Isso claro que o que ele faz é errado. O que ele faz é errado. Né? Mas são pastores que faz toda sorte de abusos, né? Abusos contra crianças, coisas terríveis, né? Estelionatário, né? Charlatanismo, que desagrada a pessoa de Deus, né? Mas cada um vai dar conta a Deus, né? E nós devemos olhar para Jesus, que é como autor e consumador da nossa fé, correndo a carreira que não está proposta. Sigo para o alvo, seguindo a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Por isso, queridos, eu não me abalo com nada. A minha fé tem Jesus. Pastor, o mundo vai acabar amanhã. Eu estou firme em Jesus, queridos. Estou firme em Jesus. Não levo em conta, né? Pastor Ziel aí, ele também é um mestre aí da Tibiúna, né? Da igreja Tibiúna, como acompanha o pastor Ziel. E o pastor Ziel fazia Uber também. É homem de Deus, homem que eu admiro o ministério dele, é batista também, professor, mestre. Fazia Uber também. Pastor Ziel sabe o que é o Uber, né? Então eu via relatos de pessoas do Uber, queridos. E relatos que a gente ficava assim, meu Deus do céu. O cara é crente, o cara é pastor, o cara fazia isso, né? Mas muito bem. Por quê? Porque é misto que vem o escândalo, mas ai daquele que vem escândalo. O que eu quero é ter minhas mãos limpas. Sempre siga a direção de Deus. Tenha revelação pessoal. Porque, queridos, voltando ao assunto, revelação pessoal é diferente de revelação coletiva. René Terra Nova trouxe aquela revelação aqui para o Brasil da Colômbia. Serviu para a Colômbia. Como você vê, e realmente serviu para a Colômbia. Foi algo maravilhoso, que eu creio nisso. Né? René Terra Nova e Valnice Mirones, que trazer para o Brasil, não funcionou em absoluto. Em muitos casos, piorou a forma que ele veio. Pastor, mas o senhor é contra o culto nas casas? Não estou dizendo isso, estou dizendo G12. G12, né?
Estou dizendo o G12 com suas prerrogativas. E eles reconheceram, e eles próprios reconheceram, juntamente com o líder maior César Castellanos, que teve a visão de Deus lá para a Colômbia, só que ele quis implementar no mundo todo e acabou dando errado, como o próprio Silvio falou. Em 10 anos você nunca mais vai ouvir falar de G12. Tem um livro chamado G12, Bênção e Maldição. Acabou, queridos. Vê se você vê falar de G12 aí. E o G12 na época foi aquela coisa, tem 20 anos atrás, foi aquela coisa, nunca teve algo tão perturbador como na igreja. Igreja dividindo, igreja pastor contra pastor, e meu Deus do céu, foi um negócio sério, né? Mas graças a Deus que passou. Então foi uma revelação pessoal de César Castellano para a Colômbia. Então, pastor, cuidado. Uma revelação que você tem pessoal, minha pessoal, não é sua. Uma revelação minha pessoal não é sua. Né? Por exemplo, Pastor Lobo, ele gosta de MMA também. Ele pegou o povo dele e para assistir uma luta de MMA. Tem igreja que escandaliza, mas é questão da igreja dele, do público que ele trabalha. Então vamos disciplinar a matéria. Tem que crer para depois ver. Creia, queridos. É necessário crer para depois ver. É necessário você crer para depois ver. Não se ver para depois crer. Crer para depois se ver. Né? Então, por isso que a Bíblia fala, sede crentes e não incrédulos. Desfrute e faça quantas vezes achar necessário segundo a orientação de Deus. Né? Isso significa dizer que você fez uma vez, né? Leu o Salmo 91, uma vez, acabou, você resolveu. Queridos, tem 365 dias de dia no ano. É um leão por dia. Né? Você tem que declarar a palavra de Deus todos os dias. É um ato profético? É um ato profético. Então, queridos, esse seminário aqui para o YouTube já termina aqui esse seminário. Né? Nós vamos fazer oração, depois aqui oração chave que eu aprendi no ministério ali da pastora Neuza Antioquia. E oração que eu gostaria que você repetisse comigo. Mas o curso termina aqui, né, com atos proféticos. O curso termina aqui com atos proféticos. Né? Então, você do YouTube, que Deus abençoe grandemente. É para quem crê, não discuta quem não crê. É uma questão de fé. Quem faz e persevera toma posse, usufrui. Quem não faz paga o preço. Não duvide, permaneça firme. Sempre siga a direção de Deus. Tem revelação pessoal, tem revelação coletiva. Por exemplo, eu participei de um trabalho que o pastor orou pelo bairro e foi uma bênção. Né? Tem que crer para depois ver. Né? Desfrute e faça quantas vezes achar necessário segundo a orientação de Deus. Então, ato profético é bíblico? Você precisa se mover espiritualmente. Amém, queridos? Você precisa crer e se mover espiritualmente. E esse curso eu posso dar em qualquer igreja, queridos. E se quiser também pegar vocês para pregar, fique à vontade, viu? Não tem problema nenhum. Não tem negócio de autor, né? Os direitos dos autores, para mim não. Eu libero para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Porque foi uma inspiração que Deus deu a mim.